Eu acho que não. Ah, sim. Agora deu. Só encosta a porta. Agora deu. Certo a gravação. Obrigada por esperarem, pessoal. Questões técnicas. Mas obrigada pela presença de vocês também nesse momento. E nós vamos concluir hoje o Manual dos Professores. Nós estamos aqui na questão número 29, quanto ao resto. E para iniciarmos, vamos fazer aquele momentinho que a gente já está acostumado a fazer. Quem quiser fechar os olhos, é o momento que a gente entrega a nossa intenção ao Espírito Santo. Só vou incluir aqui a Juliana. Bem-vinda, Juliana. Então, nós entregamos nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo para que ele faça uso desse momento e que ele se revele a nós naquilo que nós precisamos saber, naquilo que ele sabe que nós estamos prontos para aprender. Nós sabemos que a capacidade de aprender é individualizada e o Espírito Santo utiliza para cada um exatamente aquilo que nós permitimos. E por isso, nesse momento, nós estamos nos disponibilizando totalmente a que ele venha a nossas mentes. E essa decretação da nossa vontade é muito importante porque ela reflete a parte da nossa mente certa. Ela reflete, então, aquilo que o nosso ser verdadeiro realmente quer aprender. Lembrando que, pela metafísica do curso, é como se nós fôssemos divididos em duas partes. A parte funcional aqui do mundo, ela quer muitas coisas. Ela quer proteger um ser individual, ela protege uma imagem. Mas, por outro lado, o ser real, tal como Deus o criou, que é a nossa realidade absoluta, ela almeja demais voltar a estar consciente, voltarmos a nos reconhecer quem que nós somos. Então, isto colocado, a gente vai iniciar propriamente o estudo de hoje, que é fantástico também, porque só um professor como Jesus, que mesmo quando ele encerra um estudo, que ele diz simplesmente quanto ao resto, que aparentemente ele poderia estar concluindo, dizendo por que ele colocou só 28 perguntas, e quando a gente vai ver aqui esse quanto ao resto, é cheio de aprendizagem também. É maravilhoso. Então, ele não deixa uma passagem por conta sem nos ensinar algo maravilhoso, algo útil. E começando então a nossa didática, né, de leitura comentada, Jesus começa assim: esse manual não tem a intenção de responder a todas as perguntas que o professor ou o aluno podem fazer. É óbvio, só pelas nossas conversas e conversas em grupo, é óbvio que nenhum manual poderia responder todas as perguntas que a nossa mente é capaz de fazer. Então, essas 28 que a gente estudou, elas são as principais que aquele pessoal que já estava estudando um curso em milagres, naquela vez, antes de ele ser editado, e eles distribuíam xerox entre as pessoas mais allegadas, entre aqueles que eles sabiam que tinham potencial e eram mais íntimos, de Ellen e Bill, e essas pessoas começavam a indagar, elas tinham questões que não compreenderam bem, tanto no texto quanto nos exercícios. Então, Jesus colocou, ainda antes de completar o curso em milagres, essas 28 questões. E agora, então, hoje nós vamos ver
o que ele tem a mais a deixar de mensagem para nós, para eles na época e certamente para nós, sobre as outras dúvidas, tudo mais que vem à nossa mente, além dessas 28 perguntas já respondidas. E ele continua dizendo, de fato, elas cobrem apenas algumas das mais óbvias, nos termos de um breve sumário de alguns dos principais conceitos do texto e do livro de exercícios. Não é um substituto para nenhum dos dois, mas apenas um suplemento. Então, elas serviram para nós entendermos melhor o texto, entendermos melhor os exercícios. E nós que vamos estudar agora o texto a partir de amanhã, os exercícios já vieram para melhorar a prática do que está no texto. E esse suplemento aqui, o Manual dos Professores, então é direcionado para ajudar o texto e os exercícios. Continuando aqui, embora seja chamado de Manual dos Professores, é preciso lembrar que só o tempo separa professor e aluno, de modo que a diferença é temporária por definição. Então, não é realmente só de professores, aqueles que ensinam o curso, é para todos, porque professor e aluno é uma questão de quem temporariamente tem mais, se apresenta como professor, mas o aluno, no momento que ele captou, aprendeu, ele também já passa a ser professor. Então, em alguns casos, isso aqui é uma situação prática agora. Em alguns casos, pode ser útil para o aluno ler o manual em primeiro lugar. Outros podem achar melhor começar pelo livro de exercícios. Outros ainda podem precisar começar no nível mais abstrato do livro-texto. Então, quem se beneficiaria com o quê? Como ele vai continuar aqui no 2 e no 3, muito importante. Mas assim, ó, cada um sente em si, no momento que um impulso o leva a querer abrir numa lição, ou no texto, ou no manual dos professores, isto é o correto para ele. E ninguém deveria induzir outra pessoa a ter que fazer o mesmo, porque cada um tem o seu programa especial. O que nós podemos fazer e ajuda muito é contar a nossa experiência. E assim a pessoa, ela forma um conceito, ela abre um canal nela, no pensamento dela, sentir vontade de ou ir pelo texto, ou pelo exercício, ou pelo manual dos professores, e isso não nos compete, como ele vai explicar muito bem daqui em diante. Como ele segue aqui no 2. Qual serve a quem? Esses três, né? Texto, exercício, manual. Qual serve a quem? Quem ganharia mais somente com orações? Então, isso tem pessoas que não estão prontos também ainda para um curso em milagres. E a gente está rodeado dessas pessoas. Tenho certeza que cada um de nós tem pessoas que ela sabe no seu coração que não seria adequado falar do curso. Mas aí, o que elas estão prontas? Nós nos unirmos em oração com elas. Ou quem precisa apenas de um sorriso, não estando ainda pronto para mais. Né? Então, quantas pessoas que nós somos professores de Deus delas, sim, ao apenas apresentar um sorriso para elas. Ninguém deveria tentar responder a essas perguntas sozinho. Então, este é o segredo. Por isso, a gente também sempre pede no início da aula para que o Espírito Santo seja nosso professor na mente. Como ele diz, com certeza, nenhum professor de Deus chegou até aqui sem ter reconhecido isso. O currículo é altamente individualizado e todos os aspectos estão sob a orientação e o cuidado particular do Espírito Santo. Isto é fato e isso precisa ficar muito bem impresso na nossa mente para que a gente não assuma um papel que não seja nosso,
para que a gente não atropele a nossa própria aprendizagem, para que a gente permita que o Espírito Santo cumpra a sua função a sua função com respeito ao que nós precisamos aprender. Pergunta a ele e ele responderá. Então, pergunta ao Espírito Santo o que eu devo aprender agora. Há pouco a gente estava comentando do hábito de fazer essa pergunta e abrir o livro, aparentemente aleatoriamente. Mas se a pergunta anterior era ao Espírito Santo responder, certamente sempre haverá ali uma resposta. Todos já experienciaram isso. A responsabilidade, né, da resposta é dele e só ele é capaz de assumi-la. Fazer isso é a sua função. Então, é para isso que o Espírito Santo está aqui. Nós não precisamos fazer nada nesse contexto. É o Espírito Santo que nos guia e faz por nós. Nós só precisamos ir a Ele. Nós precisamos entregar a Ele as nossas perguntas, como e de que forma Ele vai responder, é função dele. Passar a Ele essas questões é a tua. Então, o Espírito Santo só tem uma função aqui: responder para nós, nos auxiliar. Agora, as questões da nossa mente é nós que precisamos levar a Ele. Ele não pode invadir a nossa mente contra a nossa vontade de nós mesmos respondermos. Se nós usurparmos o poder dele, ou a função dele, melhor dizendo, de responder por nós as nossas questões, como que ele poderia se manifestar ainda? Haveria duas vontades funcionando. A nossa vontade de nós mesmos assumirmos a função de saber e a vontade dele de responder. São duas vontades. Deus desconhece duas vontades. O amor desconhece duas vontades. E o amor, ele só segue a uma vontade. Enquanto nós priorizarmos nossa vontade, o amor espera, o Espírito Santo espera, ele aguarda. Então, quereria ser responsável por decisões a respeito das quais entendes tão pouco? Aqui Jesus nos questionando como é insano de nossa parte querer assumir a função do Espírito Santo. Querer assumir uma grandeza que nós não temos, nós estamos extremamente limitados aqui. Nossa percepção é tão minúscula, como que eu poderia responder em nome de um irmão ou de mim mesma assertivamente? Fica contente por teres um professor incapaz de cometer equívocos. Então, fica contente que o Espírito Santo está em cada um. Suas respostas são sempre certas. Dirias isso das tuas? Ninguém precisa nem responder, porque é óbvio que nossas respostas, no melhor dos bons sentidos, são conflitantes e no pior, então, trágicas. Então, nossas respostas, se nós soubéssemos a resposta, nós já nem questionaríamos. O fato de termos questionamentos já significa que não sabemos a resposta. E então, o Espírito Santo é a resposta para tudo. E há ainda uma outra vantagem, e muito importante, ao se passar as decisões ao Espírito Santo com cada vez mais frequência. E isso aqui é uma coisa maravilhosa, é essa outra vantagem aqui. Como ele segue, talvez não tenhas pensado nesse aspecto, mas a sua importância central é óbvia. Seguir a orientação do Espírito Santo é se deixar absolver da culpa. Então, que culpa pode haver numa resposta se ela foi dada pelo Espírito Santo? Se ela foi dada por aquele que desconhece a culpa? Então, como que eu vou me sentir mal se a resposta veio do Espírito Santo? Então, se eu ainda permaneço em culpa, é porque eu respondi.
eu não permiti ao Espírito Santo responder. Porque na resposta do Espírito Santo, nós somos totalmente absorvidos da culpa. Absolvidos. É a essência da expiação. Então, o que é a expiação? Escapar da culpa, porque sem culpa, Deus pode nos alcançar novamente. Sem culpa, nós vibraremos novamente só no amor. Então, a essência da expiação, que é a volta ao reconhecimento de que nós ainda somos um com Deus, é nós escaparmos da culpa. Esse é o núcleo do currículo. A usurpação imaginária de funções que não são tuas é a base do medo. Então, para começar, nós pensamos que nós usurpamos o poder de Deus, que é a crença na separação. Ao acreditar nessa crença, veio a queda. Com a queda, ao nos percebermos separados de Deus, veio a culpa. E com a culpa, veio o plano de fugir da culpa e a fragmentação e o Big Bang e onde nós estamos. Tudo mais a gente já conhece. Então, tudo começou com a usurpação imaginária dessa função do Espírito Santo, da função do amor. Achamos que usurpamos isso. O mundo inteiro que vês reflete a ilusão de que fizeste isso, fazendo com que o medo seja inevitável. Então, acreditando em separação, é impossível não ter vindo a medo. É impossível não estarmos agora no medo. Assim sendo, devolver a função àquele a quem ela pertence é escapar do medo. Então, como que podemos devolver a função de Deus se Deus desconhece o sonho, se Deus não está dentro do sonho? Ele não está, mas a sua voz, o seu representante, a sua ligação conosco está aqui, e ela se chama de Espírito Santo. Então, se nós queremos devolver a Deus a função dele ser o nosso Criador e ele ser a nossa essência de vida, nós precisamos devolver isso ao Espírito Santo, que é o elo de comunicação que ainda está entre nós e Deus. E é isso que permite que a memória do amor volte a ti. Assim sendo, não penses que é necessário seguir a orientação do Espírito Santo meramente devido às tuas próprias inadequações. Para ti, é o caminho para saíres do inferno. Esta é a única forma de retornarmos à paz. Entregar as funções de decidir em nossos pensamentos pela paz a favor de Deus, entregar esta função ao Espírito Santo, a cada questionamento. Aqui, mais uma vez, está o paradoxo ao qual o curso se refere frequentemente. Dizer, por mim mesmo, nada posso fazer, é ganhar todo o poder. O ego, ele ensina ao contrário. O ego ensina que quanto mais sou eu que tomo as decisões e quanto mais decisões eu tomar por mais pessoas, em mais alto grau eu me encontro na sociedade, na vida, enfim. Ele diz que quanto mais eu decido, mais poder eu tenho. O curso diz exatamente o contrário. Quando eu não fizer nada por mim mesmo, aí estarei de volta ao poder real. Aí estarei dentro do poder. No entanto, continuando aqui, o paradoxo é apenas aparente. Tal como Deus te criou, tens todo o poder. Então, o ser que Deus criou, ele criou igual a ele mesmo. Deus não reteve nada dele mesmo que ele não compartilhasse com seu filho. E nós somos o seu filho. E se Deus é todo o poder que existe, nós, tal como criados por ele, nós temos todo o poder de Deus.
A imagem que fizeste de ti mesmo é que não tem nenhum poder. Então, o que é a imagem que eu fiz? O ser que nós agora visualizamos dentro do mundo físico. Aquilo que o ego quer dizer que é minha identidade, esse ser pessoal físico, essa identidade própria, esta não tem nenhum poder, porque essa é uma projeção, é uma coisa que a minha mente fez, é só uma imagem. Não é a realidade do Filho de Deus. Não é isso que Deus criou. Deus criou a mente que ativa o espírito. É isso que nós somos. Então, essa imagem, por isso que se eu me identifico com um ser separado, eu obviamente já não estou mais dentro do poder de Deus. E o Espírito Santo conhece a verdade até o respeito. Então, o Espírito Santo sabe que a minha realidade ainda é o ser que Deus fez, e não essa imagem que o ego me mostra que num espelho, ou que eu corto o corpo ou machuco o corpo e dói. Dói porque a minha crença é de que eu sou esse corpo, mas isso é só uma grande ilusão, é um grande sonho, não é a realidade de Deus. Então, o Espírito Santo conhece a verdade a teu respeito, mas a imagem que fizesse não conhece. Então, o ser individual, aquele que nós acreditávamos que era a nossa identidade, esta não conhece o nosso ser espiritual, não conhece o nosso ser real em Deus. Entretanto, apesar de sua óbvia e completa ignorância, essa imagem presume que sabe todas as coisas, porque tu lhe deste esta crença. Então, por que eu penso que eu sou um corpo e quando eu me machuco dói? Para dizer que realmente sou um corpo. Ou esse corpo consegue morrer para dizer que minha identidade se foi. Por quê? Porque a minha crença aceitou isso assim. A minha mente fez essa crença, obviamente dentro do sistema do ego, e o ego fez isso para se auto-perpetuar, mas agora, então, essa minha imagem, esse ser que se imagina ser um corpo, tanto físico ou psicológico, esse então imagina que ele sabe quem que ele é. Se nós perguntarmos dentro do sistema de ego, se tu sabe quem que é, a qualquer pessoa ela vai dizer, obviamente que eu sei, tu não está me enxergando? Não está vendo que sou eu? Então, esse que está falando isso, este é o ser que o ego projetou. Então, este não conhece o nosso verdadeiro ser. Bem-vinda, a Magna. Nós estamos na questão 29, bem-vinda. No Quanto ao Resto, Manual dos Professores. Lá no parágrafo 4, terminando o parágrafo 4, no 9. Então, tal é o ensinamento e o ensinamento do mundo que foi feito para apoiá-lo. Então, o mundo inteiro foi feito para apoiar a crença de que nós somos esse ser que os olhos enxergam, que os ouvidos ouvem, que o tato presume que é, ou esse ser corpóreo, ou físico, ou psicológico. Então, o mundo ensina isso para nós o tempo todo. O mundo aqui, o mundo que foi projetado a partir da mente egóica. Então, este proclama isso. Mas o professor que conhece a verdade, ou seja, o Espírito Santo, não a esqueceu. Então, ele não esqueceu quem nós ainda somos. Então, suas decisões trazem benefício a todos, sendo totalmente isentas de ataque. E, portanto, incapazes de fazer surgir a culpa. Então, como o Espírito Santo reconhece em todos a imagem do Cristo, o único ser que Deus criou, o Cristo ele é único, ele não se vê em ataque. Então, tudo que o Espírito Santo faz, ela é isenta de ataque. E por isso,
o que vem do Espírito Santo não traz culpa. Assim como tudo que vem do ego é preenchido e nascido da culpa, tudo que vem do Espírito Santo está aqui para anular a culpa das nossas mentes, para apagar a culpa. Então, para desfazer as nossas falsas crenças, substituindo o medo pela paz. No parágrafo 5, continuando então, quem assume um poder que não tem está se enganando. Então, todos nós, no momento que a gente se identifica com o corpo, nasce num corpo, vem a esse mundo, nós viemos por auto-engano, nós estamos nos enganando. Porém, aceitar o poder que lhe é dado por Deus não é senão reconhecer o seu Criador e aceitar as suas dádivas. Então, aceitar o que o Espírito Santo tem para nós, isso é aceitar a própria dádiva que Deus tem para nós. Deus sabe que estamos sonhando, não sabe o conteúdo do sonho, mas sabe que não estamos recebendo o seu amor. Então, a maneira da dádiva dele chegar a nós aqui no sonho é através do Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo que decida por ti é simplesmente aceitar a tua verdadeira herança. E nós falamos há pouco que nossa herança é o próprio poder completo de Deus. Nós temos direito a esse poder de Deus. Então, pedir ao Espírito Santo que Ele decida por nós é pedir e permitir que o poder haja através de nós e não a fraqueza do ego. Então, tal é a sanidade dessa escolha. É uma escolha totalmente consciente e sã, pedir ao Espírito Santo que Ele que oriente nossos pensamentos, Ele que nos dê a inspiração do que devemos fazer. Isso significa que não podes dizer coisa alguma sem consultá-lo? É claro que não. Isso não seria nada prático. E é com o prático que esse curso mais se preocupa. Então, se nós acharmos que nós temos que a cada minuto, a cada segundo, estar totalmente, sempre, conscientemente pedindo ao Espírito Santo, se nós já tivéssemos tal maestria de estar só no Espírito Santo, nós já não precisaríamos de um curso em milagres, nós já estaríamos iluminados, nós já seríamos um com o amor. E, obviamente, que no nosso sistema de aprendizagem tão limitado, tão pequeno, quanto que são o que nossas capacidades cerebrais nos permitem, então aí nós devemos oferecer a Ele, como ele até dá umas dicas aqui, sempre que possível. Não significa de forma alguma o tempo todo, até mesmo porque nós estamos dentro do reino do ego e a nossa maior distração ainda é com o ego. E o Espírito Santo sabe disso. E então ele não está aqui para exigir que ele seja o tempo todo a nossa escolha dentro do ego, mas como ele diz adiante, que ele seja a nossa escolha consciente cada vez mais e nas coisas mais relevantes, porque assim nossa mente estará aprendendo a tomar por decisão pensar com outro professor, pensar com o Espírito Santo e não com o ego. Como ele segue aqui agora de um jeito muito prático. Se tiveres o hábito de pedir ajuda quando e onde puderes, podes estar confiante de que a sabedoria te será dada quando precisares dela. Até mesmo se nós nos disponibilizarmos quando estamos pensando sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, e nós realmente nos disponibilizarmos a aprender com Ele, no momento que nós estivermos lá no nosso cotidiano, bem distraídos e precisarmos de uma orientação, nós a receberemos devido ao nosso hábito de já pensar nos outros momentos com o Espírito Santo.
A nossa mente se acostuma a pensar de uma certa forma, e à medida que ela se acostuma a pensar Espírito Santo, fica cada vez mais difícil agir de forma egóica. Então, o Espírito Santo vem a nós, mesmo sem a gente estar consciente. E aqui outra dica prática: prepara-te para isso a cada manhã, lembra-te de Deus quando puderes durante o dia, pede ajuda ao Espírito Santo quando for viável fazê-lo e agradece a Ele pela orientação à noite. E a tua confiança estará, de fato, bem fundamentada. Então, começar a pensar no Espírito Santo, né? Programar-se, assim como a gente sabe o que deve fazer de afazeres a cada dia, a gente já tem uma rotina e sabe, quando levanta de manhã, possivelmente o que terá que fazer durante o dia. Prepare-se também para entregar o dia nas mãos do Espírito Santo. Durante o dia, sempre que for possível, como lidar, sempre que tiver uma memória que volte a si mesmo, reforça esse pedido do Espírito Santo. E à noite agradece por ele ter cuidado do dia. E nós estaremos bem fundamentados, estaremos prontos para seguir nesse mundo, crescendo em direção ao reconhecimento de quem nós somos. Nunca te esqueças de que o Espírito Santo não depende das tuas palavras. Isso a gente viu durante várias aulas, né? O Espírito Santo, ele lê a intenção que está por trás das palavras. Então, nós não precisamos pensar com palavras ou fazer uma oração mental para entregar para o Espírito Santo. É uma simples lembrança ou uma entrega, uma permissão que a mente certa venha. Cada um, em particular, o Espírito Santo, sabe como que ele é mais suscetível a aceitar esse conselho. Como que ele faz para chegar mais facilmente a esse pensamento. Então, o Espírito Santo, ele compreende os pedidos do teu coração e os responde. Então, aquela vontade que está intrínseca por detrás da nossa aparente vontade. Isso significa que, enquanto o ataque permanecer atraente para ti, ele responderá com o mal? Nunca. Pois Deus lhe deu o poder de traduzir as orações do teu coração na sua linguagem, na linguagem de Deus. Então, o Espírito Santo traduz todo o ataque na linguagem de Deus. E ele compreende que um ataque é um pedido de ajuda. Casualmente, hoje de manhã, quando eu coloquei uma resposta no Instagram, se alguém leu ali no Grupo Mera, falei da mesma coisa, e agora surgiu esse assunto. Quando nós achamos que pedimos para engrandecer o nosso ego algo que vá ferir ao irmão, ou que vá tomar dele algo que eu quero para mim, o Espírito Santo não vai seguir o conselho das minhas palavras, e sim, ele vai ver uma falta de amor nisso e vai responder oferecendo amor, porque ali está a falta de amor. Então ele traduz, ele sempre responde, mas traduzindo na linguagem de Deus, que é ou expressão de amor ou falta de amor. Ou ele dá mais amor aonde ela falta, ou ele se congratula com o amor que já existe. E, consequentemente, Deus lhe deu o poder de traduzir as orações do teu coração na sua linguagem. Ele compreende que um ataque é um pedido de ajuda e, consequentemente, ele responde com ajuda. Deus seria cruel se deixasse que as tuas palavras substituíssem as suas próprias. Então, se Deus realmente criasse um Espírito Santo para responder aquilo que eu, separada, sozinha, estou pedindo, Deus seria cruel, porque nós somos como criancinhas, nós não sabemos, não temos a menor ideia do que estamos pedindo.
como ele segue aqui, ó. Um pai amoroso não deixa que sua criança se machuque, nem que escolha sua própria destruição. Ela, né, a criança, pode pedir para ser ferida, mas ainda assim seu pai a protegerá. E quanto mais do que isso o teu pai ama o seu filho, então se nós, como imperfeitos que somos, jamais entregaríamos uma arma ou uma faca afiada para uma criança de 2 anos que quer brincar com isso, porque ela não sabe, mas a gente sabe que ela iria se ferir, que dirá o Pai do céu que sabe que nossos pedidos egóicos são todos para nós nos ferirmos. Então, o Espírito Santo não responde ao que o ego quer. Ele responde a todo pedido nosso, mas sempre dentro daquilo que o verdadeiro ser que nós somos precisa ter ou precisa receber. Lembra-te que tu és a sua completeza e o seu amor. Então, como filhos de Deus, nós somos a própria completeza e o amor de Deus. Nós somos parte íntegra de Deus. Lembra-te de que a tua fraqueza é a sua força. Então, qual que é a minha fraqueza? Dizer, como ele disse aqui em cima, por mim mesmo eu nada posso fazer. O ego julga isso como totalmente dependente. Deus julga isso como a maior força que o Filho de Deus tem. Ele pode dizer com toda a grandeza e com todo o poder do mundo: por mim mesmo nada posso fazer, mas pelo Espírito Santo eu tenho tudo. Mas não leia isso apressadamente ou erroneamente. Se a sua força está em ti, o que percebes como tua fraqueza não passa de ilusão. Então, este é o cuidado que nós precisamos ter para compreender. Então, aquilo que nós pensamos que somos quando a gente olha para um corpo ou olha para uma imagem separada de Deus, isto é a nossa fraqueza. O nosso poder, então, está em Deus e não nessa imagem. E ele te deu o meio de provar que isso é assim. Então, o meio é através do seu Espírito Santo. Pede todas as coisas ao seu professor e todas as coisas te serão dadas. Não no futuro, mas imediatamente agora. Deus não espera, pois a espera implica tempo e ele é intemporal. Então, Deus, o Espírito Santo, não sabe responder no futuro, porque ele não conhece o futuro, ele só conhece o agora. Então, o poder da memória de quem nós somos retorna imediatamente na nossa consciência, assim que nós o permitimos ou o pedimos ao seu professor de Deus, ou ao Espírito Santo. Esquece as tuas imagens tolas, o teu senso de fragilidade e o teu medo do dano, teus sonhos de perigo e erros escolhidos. Deus só conhece o seu filho e como ele foi criado, assim ele é. Em confiança, eu te coloco nas suas mãos e agradeço por ti que seja assim. Jesus se rendendo aqui a gratidão a Deus por nós ainda sermos como Deus nos criou. Porque a separação, a crença da separação não nos separou de Deus. E Jesus é eternamente grato a Deus por isso. E ele nos coloca como parte dele mesmo, como parte de Jesus, nas mãos do Espírito Santo, para que nós possamos também conscientemente vivenciarmos essa experiência, que é dele e de todos que já voltaram a essa consciência, de todos iluminados. E para concluir, então, Jesus tem uma oração feita dele em forma de verso para nós, que em português ela perde então a rítmica, mas ela continua belíssima.
E agora, em tudo que faças, sê tu abençoado. Deus volta-se para ti, pedindo ajuda para salvar o mundo. Professor de Deus, Deus, te oferece a sua gratidão. E o mundo todo fica em silêncio na graça que trazes do Pai. Tu és o Filho que Ele ama e te é dado ser o meio através do qual a sua voz é ouvida em todo o mundo para acabar com todas as coisas nascidas do tempo, para trazer o fim de todas as coisas visíveis e para desfazer todas as coisas que mudam. Através de ti, se anuncia um mundo que não é visto nem ouvido, embora seja verdadeiramente presente. Santo és tu, e na tua luz o mundo reflete a tua santidade, pois não estás só, nem sem amigos. Eu agradeço por ti e me uno nos teus esforços a favor de Deus, sabendo que também são a meu favor e a favor de todos aqueles que caminham para Deus comigo. Amém. Maravilhosa, né? Essa conclusão de Jesus, quando Ele nos coloca nas mãos do Espírito Santo como parte dele mesmo. Então, com isso nós concluímos o Manual dos Professores. A partir de amanhã, então, a gente vai fazer um estudo a partir do texto, depois falo mais. Mas agora, que é a nossa hora da integração, né, de troca de ideias, uma hora tão maravilhosa, como eu estava conversando já antes de iniciar a gravação, devido aos ruídos que estavam ocorrendo nas últimas gravações, eu sempre pedia que todos abrissem o microfone. Mas como nós já somos mais pessoas do que quando inicialmente as aulas, lá em abril, maio, então lá não tinha problema de abrir porque eram 2, 3, 4 pessoas. Hoje somos mais pessoas e se todos abrirem o microfone, o som acaba perdendo em qualidade, tanto agora, nesse momento, para nós, quanto na gravação. Então, por isso eu vou pedir que a gente siga aquilo que eu acho que todos já estão acostumados em outras dinâmicas, em outras reuniões, de abrirem o microfone quando forem se expressar e de fecharem, então, o microfone para o próximo. Para começar, tanto podem acenar com a mão ou só abrir o microfone, mas eu gostaria que alguém, então, por favor, falasse agora para a gente começar. Quem poderia, então, começar? Flora, de repente? O que eu me sinto assim, muito conectada com esse texto é que eu já estive em outros caminhos, eu acho que como muitos aqui, mas essa sensação de me sentir bem menos sozinha num caminho é algo que desde o início, quando eu comecei sozinha a estudar, em pouco tempo eu já comecei a estudar com os grupos, enfim, mas mesmo quando eu estava bem no comecinho, quando abri o livro-texto, eu já sentia esse acolhimento, de não me sentir sozinha. E cada um, nessa figura do sonho, tem, enfim, né, sentimentos que são mais, uma certa vulnerabilidade ali, né, e eu sempre tive muito uma questão de me sentir muito só, e a sensação, assim, de olhar sozinha para esse mundo e sentir muito medo, enfim, acho que isso é muito comum. Mas dentro do curso, a sensação, desde o início, esse acolhimento, através do próprio texto e posteriormente junto aos grupos de estudo,
dentro, né, do contexto do estudo do texto e com os grupos, isso tem ficado muito forte para mim. E a abertura, a guiança do Espírito Santo, porque é um processo, às vezes, que eu sinto de tentativa, de erro, às vezes você acha que está no Espírito Santo e está seguindo essa voz, né, porque parece que o ego tem momentos que ele se transveste do Espírito Santo, enfim, essa falação que às vezes está com a gente nos estudos. Mas eu tenho sentido cada vez mais confiança, em muitos momentos de sentir um calor no peito, às vezes eu sinto aqui em cima da cabeça uma sensação que eu estou começando a reconhecer, porque eu peço para o Espírito Santo me mostrar como ele fala comigo, como que eu reconheço ele falando comigo. Isso é uma coisa muito importante. E foi uma busca da minha vida toda, poder me entregar à criança. Eu tive vários caminhos onde busquei intensamente isso, porque eu já sentia que havia uma intuição. Nessa jornada anterior, eu tive experiências de ter intuição, de seguir o medo, então eu tive experiências que me mostraram isso. E quando cheguei aqui no curso, esse acolhimento e esse treinamento incrível para a gente se abrir cada vez mais para seguir essa aliança, é algo que eu estou sentindo cada vez mais de forma palpável mesmo no meu dia a dia. E isso é assim, e você vai confiando cada vez mais e se abrindo cada vez mais. É assim emocionante. Isso é maravilhoso e eu acredito que todos os estudantes sinceros do curso tenham essa mesma experiência, de um nível ou de outro, alguns mais gritante, mais forte, mas todos com quem eu já conversei sentem essa diferença deste curso para com muitas vezes outros caminhos que a gente achava que também nos traria essa libertação, mas que na verdade estava trabalhando o medo, dando realidade ao medo, querendo desfazer o medo, fuxicando dentro dele. E isso só aumenta o medo. Maravilhoso. Quem mais gostaria de colocar alguma coisa? Alguém mais? Magna? Não? Dilene? A gente não sente mais muita vontade de compartilhar, assim, de esmiuçar, né? Porque está tão claro, assim, cada vez fica mais claro, né? O texto aqui, esse presente que é o Espírito Santo na nossa vida, né? E que é como se o Espírito Santo fosse como se ele fosse, não, ele é, na verdade, né, essa consciência da mente certa e daqui do sonho. E é o nosso meio de ligação, né, com Deus, com o poder, né. E ontem eu assisti uma aula bem legal em que a professora também colocou assim a tríade, né? A tríade que Deus seria o Pai, né? Essa tríade de Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus seria então o Pai, o poder do todo, né? E Jesus o Filho, que é o amor. E o Espírito Santo, que é a sabedoria, né? Então, através do Espírito Santo, nós acessamos Jesus, que é o amor, né? E através do amor, nós chegamos ao Pai. E achei muito interessante aquilo, assim, e assisti a aula do dia 20, né, de agosto. Essa aula foi... No prefácio? Assistam antes de nós começar o texto, o estudo do livro-texto, que é fantástico, assim, e vem bem de encontro à aula de hoje, né, Ingrid? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa chave. É a nossa porta de entrada, assim, para compreender esse papel, essa função dele, né?
Isso, essa para entrega. essa paz, esse entendimento, independente do que nós estivermos passando, e eu passei do dia 24 de dezembro até o dia 7 com Covid, eu, meu esposo e meu filho, né, o grande medo da hora, assim, foi uma oportunidade fantástica de viver o medo, de ver a raiva de estar passando por isso, e do para que isso, de viver a brigar consigo, de sentir o ego, de sentir tudo isso que a Flora falou, dessa noia que fica dos pensamentos de medo. Será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Será que eu tô mal? Será que eu não tô mal? Como tá meu filho, meu marido, e lá fora, e isolados e presos, e é uma loucura, né? A cabeça fica louca. Mas vejam só, aqui tinha uma paz que é, fiquei toda arrepiada, assim, indescritível. Não tem palavras. Quem já sentiu, quem já acessou esse ponto de paz, não importa. Olha, Guria, estou toda arrepiada. Não importa o que tu está passando. Não importa se tu está sentindo raiva, se tu está sentindo nojo, se tu está... o medo, todos os medos, não importa. Porque toda essa condição de medo é da nossa condição humana, aqui, de sonho, né? Nós vamos sentir isso até o nosso último respiro aqui. Isso ficou muito claro para mim. Que nós vamos passar exatamente o que nós tivermos que passar aqui, que tiver nosso roteiro passar, nós vamos passar. E nós vamos morrer. E as pessoas no nosso entorno vão continuar morrendo. Porque o corpo aqui, ele não veio para ficar, ele é só um instrumento da nossa experiência aqui. É isso que a gente veio aprender aqui, o amor, sentir a paz, né? O Espírito Santo é o caminho, é a nossa porta de entrada. Ele é o poder, né? Ele é a chave, ele é a sabedoria. Ele é a sabedoria. Ele tem as respostas, né? Ele Isso. tem as nossas respostas. Então, quando a gente tem já imerso no medo, acessa o Espírito Santo. Ele vai e ouve ele, silencia. E ouve o que ele tem para dizer, no silêncio. E normalmente, sempre vai vir assim, a resposta é esse amor, que não é esse amor. É o ser que nós somos em Deus. Né, que tudo abraça, que tudo abarca, que tudo é essa extensão de amor, né? Que acessa essa paz. Depende do que tu tá passando. Passou, né? A experiência foi vivida, né? E ela sempre traz um aprendizado. E acho que é isso que o texto quer dizer, né? Que nós temos essa grande... E gratidão, né, ao Espírito Santo, a Deus, por nos ter dado essa resposta, né? De nós ainda podermos acessar esse ser que nós somos, porque a imagem ela ficou com raiva, tem medo, ela sente dor, mas o ser que eu sou, ele continua em paz, intocável para qualquer uma dessas coisas que a imagem faça. Ele está em outro nível. E a nossa realidade está nesse ser e não na imagem. Isso. E eu fiquei... Várias vezes eu imaginei, se eu for... terminou a experiência. Terminou a experiência. Bora lá. Instrumento de comunicação foi. Mas o ser de Deus não morre. Mas aí o cabeção vem, né? Tipo assim, o ego vem. Assim, mas e se for o teu filho? Acabou a experiência dele. E se for o teu marido? Acabou a experiência dele.
acabou, sabe? Acabou. Ninguém vai ficar aqui. Em um determinado momento, a nossa experiência vai acabar. Estejamos prontas para isso, sabe? É tipo o filminho aquele que nós assistimos. Quem é que falou do filme? Do Soul, né? Eu assisti na semana passada com a Liz, que a desencarna, né? O rabo desencarna, e as alminhas vão lá e tipo, entra na luz e tipo, né? Integra no todo. E é isso aí. Uma hora nós vamos voltar pro Pai, pro amor, pro todo. Essa é a nossa jornada, né? É. Vivenciar isso. Uhum. Simples assim. Nossa, obrigada, Tilene. Valeu muito pelo depoimento. Obrigada. Quem mais pode nos, tanto do texto, a Lia Malou, por favor. Oi, vocês vão escutar talvez algum raio por aí, porque aqui está chovendo. Aqui tá tranquilo. Graças a Deus também. Ontem eu li esse texto e gostei demais, eu até comentei com a minha filha. E é aquela frase, eu de mim mesma nada posso fazer, eu já vinha trabalhando isso aí com o Joel Goldsmith. E eu gostei demais disso aí. E eu estou aprendendo a descansar no Senhor cada dia mais. E mesmo com essa... acho que foi a 7ª cirurgia que eu fiz. Foi a melhor de todas. Porque quando batia ansiedade no hospital, eu descia, ia para a cadeira e meditava, voltava. Pensava, ia entregando para o Espírito Santo cada sentimento que aparecia, eu ia entregando para ele. Então, a recuperação está sendo assim, rápida. E a minha filha está sendo uma enfermeira maravilhosa também. Ontem eu senti medo quando tiramos as ataduras, tudo porque tinha muito sangue, pá. Eu fiquei meio assustada, começou um vazamento lá. Ela foi rapidinho, já colocou curativo, já resolveu tudo. Então, tipo assim, a paz que eu tenho, eu nunca havia experienciado, nunca. Desde que eu havia nascido. E cada dia mais, cada dia melhor, a interpretação das coisas, cada dia interpretando, tendo um outro olhar sobre as coisas que estão acontecendo. Então, tipo assim, é uma vida nova, é uma ressurreição mesmo, isso aqui. Eu estou muito feliz com o grupo também. Pela primeira vez eu encontro pessoas que têm o mesmo objetivo, assim, firme. Então, eu estou me sentindo muito bem em todos os sentidos. Eu sou muito grata a vocês e grata a Jesus, ao Espírito Santo, o SEM. Muito bom, tudo muito bom. Muito obrigada, moçada. E nós gratas por estarmos contigo, Malou, com certeza. Obrigada. Quem mais? Alguém mais quer compartilhar? Uma ideia, uma experiência? A Cristina, por favor. Só complementar o que elas falaram, é que a gente estava estudando também sobre a cura, e a cura da parte física, tipo assim, algumas pessoas discutindo sobre o nível, né? A pessoa se curou, tipo o próprio Ken Lapid, que teve um câncer e morreu de câncer. E, na verdade, elas se curaram, já estão curadas, porque elas já estão em paz. Para mim, é isso que seria a cura, não é? Exato. Elas estão em paz, estão bem. Então, a gente, quando pode estar passando por uma doença, mas se está tranquila, está bem, está. Sim. E aí, se morrer, morreu, eu estou lá com o Pai. Então, assim, eu estou bem, eu estou em paz. A paz que é o objetivo, né, maior, eu acho, né? Inge. Com certeza, porque o que consegue adoecer é só a nossa imagem, não é o nosso ser. Nosso ser ainda está em Deus. No momento que a gente se descobre nisso, se dentro do teatrinho a forma de largar o instrumento de comunicação nosso seja através de uma doença, que seja. Nós não somos isto. Nós somos ainda esse ser e isso o Espírito Santo guarda para nós, essa consciência de quem nós somos em Deus.
E quem tem essa feliz descoberto, esse renascimento de novo desse conhecimento, ele já não teme mais a troca de um instrumento de comunicação. Ele já não se identifica mais com o corpo. E o corpo pode, dentro do sonho, o corpo ainda precisa partir de um jeito, né? Então, que Sim. seja da forma que estava programado no roteiro. Isso não afeta em nada a paz e o pensamento do Filho de Deus, ou do nosso ser. Foi o entendimento que Jesus teve, né? Sim. Que ele Sim. tinha que deixar o corpo também. E tava... Só que ele foi antes, né? Antes, ele já teve esse entendimento antes, né? Exato. Então, obrigada por Foi, na verdade, o grande levantar essa questão, Cristina. o ensinamento dele para nós também, né? Que nós vamos deixar esse corpo, de uma forma ou de outra, nós vamos deixar. Né? Jesus até fala disso, né, na psicoterapia. A única questão é que a gente não toma essa decisão sozinho, novamente, junto com o Espírito Santo. Quando o corpo cumpriu sua função para conosco, agradece a ele pelo tempo que ele foi útil. Ele até compara, né, como quem deixa de usar uma roupa que ele gostou muito, mas que não vai mais usar. Então, agradece pelo tempo que foi útil e deixa de lado. Né? Simplesmente deixa o corpo. Essa outra forma de morte que o curso fala, que é uma morte que, na verdade, não é morte do ser. É apenas o largar do corpo, seguir adiante. E não é para a gente ficar também presa nisso, né? Assim, vamos vivendo a nossa experiência aqui, com amor, com alegria, com paz, perdoando e confraternizando, e se encontrando, e amando, e brigando, e tá tudo certo, é a nossa experiência. Né? Então vamos vivê-la, né? Com intensidade, né? Com essa amorosidade. Eu acho que a intensidade é nesse sentido, né? De ter, de acessar esse ponto de paz e de amorosidade que a gente pode viver a experiência aqui. Né? Com o Espírito Santo na mente, ele já nos inspira automaticamente para essa amorosidade. É só se deixar levar já por ela. Só não ir contra, né? Só não se debater contra, porque o Espírito Santo já é o próprio amor na nossa mente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Lourdes não? Juliana? Então, vou encerrar essa nossa aula de hoje, essa parte da gravação. E sou muito grata a vocês por essa participação, por ajudarem a fazer essa aula. E grata a Jesus por nos passar esse material, por compartilhá-lo conosco. E a Deus e ao Espírito Santo por serem esse poder dentro da nossa mente. Gratidão.